a gente, metade da nossa aula, até mais ou menos umas 2h50, a gente vê o conteúdo de soluções e depois a gente parte para o conteúdo de pilhas. Mas a parte de soluções, se vocês estiverem tranquilos, vocês quiserem aprofundar mais a parte de pilhas, vocês podem falar, tá bom? Então, olha só. Vocês querem partir para a parte teórica ou vão para a resolução de exercício? Já? O Severo já sugeriu a gente fazer listas. O que vocês acham? Dá uma revisãozinha na parte teórica e depois... Show! Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Apresentação de soluções aqui. Só uma revisão rapidinha, assim, para lembrar. Todo mundo vendo? Bonitinho? Certinho? Tá todo mundo vendo os slides aqui? Peraí. Agora sim. Ok. Então, vamos lá, galera. Seguinte. Então, o nosso primeiro conteúdo é a parte de soluções. Então, primeiramente, né, o conceito. Basicamente, a gente entende como solução, né, misturas homogêneas. Ou seja, né, lembra que logo no começo do ano a gente falou a diferença de substância simples, substância composta, misturas. Então, para ser uma solução, necessariamente tem que ser uma mistura homogênea, ou seja, apresentar 2 ou mais constituintes, porém, esses constituintes, eles têm que estar visíveis apenas em uma fase, e é justamente essa única fase que torna, né, homogênea, basicamente, tá bom? Então, para a constituição de uma solução, pelo menos 2 constituintes, ou mais. Dentre esses constituintes, a gente pode classificar eles de acordo com a sua proporção dentro da mistura. E aí a gente vai ter soluto e os solventes. Então, o soluto sempre vai ser a quantidade, a substância em menor quantidade. Ao passo que o solvente sempre vai ser, né, a solução, o composto em maior quantidade. Alguém pediu para entrar na aula agora? Gente, quando o pessoal pedir, vocês me avisam. Tá? Porque quando eu abro a apresentação aqui de PowerPoint, aí eu não consigo acessar. Tá? Ô, professora, eu tô mandando mensagem aqui no privado para as pessoas que não estão no grupo. Manda no privado, manda o link da aula para mim, por favor. Eu tô mandando. Aí deve entrar. Então, vamos lá. Então, basicamente, nós temos o soluto, que é o componente que está em menor quantidade, e o solvente, que é o componente em maior quantidade, beleza? Então, a diferença é justamente a proporção. Lembrando que, se uma solução ela tem mais de 2 constituintes, significa que eu posso ter, né, mais de um soluto. Então, por exemplo, a água do mar. A gente sabe que a água do mar é uma solução, né? Eu tenho como solvente a água, que é o elemento, né, a substância em maior quantidade, e como soluto. Bom, a gente sabe que o NaCl, o sal de cozinha, ele é derivado, né, da água do mar. Mas eu tenho outros sais ali presentes. Por exemplo, além do NaCl, eu tenho cloreto de magnésio, eu tenho uma diversidade de outras substâncias ali diluídas. Então, eu posso dizer sim que a água do mar, ela é uma mistura homogênea de muito mais do que 2 constituintes. Sendo que o soluto, eu posso ter mais que um. Agora, solvente, apenas um. Porque o solvente sempre vai ser o elemento em maior quantidade. Ok? Então, aqui a gente diz, né, que se tratando de solvente, a gente fala muito da relevância da água, né? A água sendo um solvente universal, uma vez que é uma substância abundante, e as moléculas, elas se diferenciam em relação à solubilidade justamente em relação à solubilidade com a água. Belezinha? Tranquilo, né? Então, partindo do conceito, né, de soluções, a gente entra num outro conceito, que é o conceito de concentração, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem que, basicamente, a concentração, ela é uma relação entre quantidade de soluto e quantidade de solução.
E aí vocês podem ver aqui nessa tabelinha que a gente pode ter vários tipos de concentração. Nós temos a concentração comum, né, que a gente chama de concentração massa por volume. Então, olha só, vou agora fechar a tela, vou vir para o quadro. Professora, acho que a Flora está pedindo para entrar. Olha aí, por favor. Acabei de ver, a Ana entrou e a Flora entrou também. Então, pessoal, seguinte. Então, voltando aqui para o nosso quadro, basicamente, né? Concentração, ela sempre vai ser dada em quantidade, Ana entrou, então, sobre quantidade de soluto sobre quantidade de solução. Essa é a expressão mais genérica que a gente tem quando a gente fala de concentração. Por quê? Porque é o seguinte, existem vários tipos de concentração. O que vai variar é como isso está sendo quantificado. Então, quando a gente fala de quantificar, né, da quantidade, a gente pode quantificar em relação à massa, a gente pode quantificar em relação ao volume, a gente pode quantificar em relação à porcentagem. Então, de uma forma genérica, a concentração ela sempre vai ser uma medida de quantidade de solutos sobre a quantidade de uma solução. E uma solução é basicamente composta por quê? Soluto e solvente. Então, solução sempre vai ser soluto mais solvente. Belezinha? Até aí tá tranquilo para todo mundo? Beleza. Vamos voltar aqui para a apresentação. Ok? Então, sabendo, né, que concentração é a razão de quantidade de soluto, quantidade de solução, eu posso ter diferentes tipos de concentração. Por exemplo, aqui, né, a concentração comum, ou então a gente chama concentração massa por volume, né? É a massa do soluto sobre volume de solução. Nós podemos ter também a concentração dada em molaridade, ou mol por litro. Novamente, ó, Mzinho, gente, é o número de mols, tá? Então, número de mols de soluto sobre volume de solução. Aqui, densidade. Aqui, eu queria que a gente prestasse um pouquinho de atenção. Olha só. Olha só que interessante. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Todo mundo no quadro? Eu nunca sei quando a minha imagem aparece e quando ela some. Professora, eu tô vendo tudo preto. Ih, tá tudo preto. Uhum. Olha a apresentação. Agora vocês estão me vendo? Aham. Foi? Então, olha só. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu até falei isso durante a aula. Qual é a diferença de concentração, massa por volume, densidade? Densidade também é calculando o quê? Massa por volume. E aí, qual que é a diferença, gente? Por isso que eu coloquei aqui, ó, por escrito. Olha só, lembra? Concentração é sempre uma razão soluto sobre solução. E a densidade? A densidade é uma propriedade da matéria. Eu posso ter a densidade de uma substância, eu posso ter a densidade de uma mistura, eu posso ter uma densidade de uma solução. A densidade, ela é um aspecto mais geral. Então, a densidade vai ser sempre a massa dessa substância ou dessa solução, ok? Sobre o volume da substância ou solução. Então, por exemplo, vamos pegar aí
uma solução que está todo mundo usando bastante, que é o álcool 70%, né? O etanol 70%. Deixa eu apagar aqui o quadro. Esse quadro pequenininho não dá para escrever bastante, então eu tenho que ficar apagando, né? Então, vamos lá. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a densidade, ela pode ser calculada sobre uma substância. A densidade, ela pode ser calculada sobre uma solução. Então, por exemplo, se eu quiser a densidade do ouro, se eu tenho uma balinha de ouro, eu quero saber qual que é a densidade. A densidade, basicamente, né? Densidade do ouro vai ser a massa de ouro sobre o volume do ouro. Belezinha. Isso aqui trata-se, né? O ouro trata-se de uma substância pura, né? Uma substância pura simples. Agora, por exemplo, se eu tenho uma solução de álcool etanol, 70%. Eu consigo obter a densidade do etanol 70%? Consigo. Se eu tiver, então, eu colocar a densidade do etanol, 70%. Se eu tiver a massa de etanol sobre o volume total do etanol. Belezinha? Repare o seguinte, que a densidade, ela vai ser a massa da minha substância ou da minha solução sobre o volume da minha substância ou solução. Diferente de quê? Diferente da concentração. Na concentração, a gente faz o que? A distinção. Na concentração, a gente faz a distinção de que a concentração, ela vai ser dada apenas para quem? Para a solução. Então, essa é a primeira diferença. Enquanto que a densidade, ela pode ser atribuída para uma substância simples ou para uma solução, a concentração ela já é restrita apenas à solução. Lembrando que uma solução composta por soluto mais o solvente. Aí, eu digo para vocês, tá, para utilizar a densidade, a massa sobre volume. E a concentração? Também é massa sobre volume. Só que aqui é válido a gente destacar o quê? É qualquer massa? Não. Então, se eu tenho uma solução de etanol 70%, é a massa de toda a solução? Não. Aqui a massa apenas de quem? Do soluto. Enquanto que o volume é o volume da solução. Belezinha, gente? Muito cuidado, tá? Para não confundir concentração mássica, né? Concentração massa por volume com a densidade. Belezinha? Tranquilo. Então, vamos voltar aqui para o slide? Bora. Ó, sumiu. Cadê? Tá dando para ver todo mundo? Então, a gente tem a concentração comum, tá? Concentração molar, que aí a gente substitui a massa pelo número de mols, e a gente vai ver a titulação. Titulação é em porcentagem, belezinha? Bom, sobre soluções, a gente pode trabalhar também em relação à solubilidade. E afinal, o que é solubilidade? Bom, solubilidade é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em um volume de solução. A solubilidade é uma função que varia em relação à temperatura. Então, por exemplo, sempre que eu pedir para vocês ou dar solubilidade, eu vou dar uma solubilidade a uma temperatura X. Por exemplo, aqui, o NaCl. O NaCl, a 25 graus Celsius, possui solubilidade de 36 gramas em 100 gramas de água. Vamos traduzir isso? Significa que, por exemplo, quando eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, o máximo de NaCl que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é de 36. Ou seja,
Eu só consigo diluir 36 gramas. Mais que isso, não dissolvo. Ok? Então, a solubilidade é o grau máximo, é a quantidade máxima de soluto que eu consigo diluir em uma determinada quantidade de solvente. Lembrando, né, que a gente sempre vê o parâmetro com a água, uma vez que a água é o solvente universal. Beleza? E aí, galera, a gente pode classificar uma solução em função da sua solubilidade. Então, basicamente, eu tenho as soluções saturada e insaturada. Numa solução insaturada, diga-me. Professor, você está compartilhando a tela? Oi? Não, porque não está aparecendo, não. Ai, meu Deus. Vamos de novo. Agora foi? Não. Não? Não. Eu acho que você tinha tirado aquela hora o compartilhamento e não voltou. Droga, não é possível compartilhar a tela. O que aconteceu? Peraí. Vamos ocultar. O Meets, ele buga direto. Eu acho que todos os bugs que o Google Meets já pôde me proporcionar, eu já conheço. Foi de novo? Agora foi. Pois é, né? É complicado. Então, olha só, meninas. Então, voltando, só para te mostrar o gráfico, tá? Então, aqui, só para vocês verem que o conceito de solubilidade é esse. É a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de solução a uma dada temperatura. É normal, é padrão a gente convencionar em 100 gramas de água, tá bom? Por quê? Porque a água é um solvente universal. Belezinha? Então, olha só. E vocês podem ver aqui, né, uma curva de solubilidade, né? No eixo Y, nós temos a quantidade de sal que vai se dissolver e aqui a temperatura. Então, vocês reparem que vai ser variável. E esqueci de tirar lá do outro. Foi. Então, olha só, gente. Vamos lá. E aí, a gente pode classificar as soluções em função da sua solubilidade. Então, por exemplo, quando a massa de soluto é menor que a solubilidade, a gente tem uma solução insaturada. Então, vamos pegar exemplo. Ó. Solubilidade do NaCl é de 36, né? 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água, a 25 graus Celsius. Se a massa de NaCl for menor que a solubilidade, menor que 36, a gente tem uma solução insaturada. Agora, se a massa de sal é igual à solubilidade, é igual a 36, nós temos uma solução saturada. E se a quantidade de soluto for superior, for maior que a solubilidade, aí a gente vai ter duas situações. A gente pode ter uma solução supersaturada, tá? Ou uma solução saturada com corpo de chão. Vamos pegar um exemplo? Todo mundo no quadro agora? Tá. Tá dando para ver, sim. As transições de quadro e quadro PowerPoint confunde, né? Mas vamos lá. Então, a gente já sabe, né, que a 25 graus Celsius, nós temos que, né, em 100 gramas de água, nós temos que a solubilidade do NaCl é igual a de 36 gramas, né? Então, a gente faz o seguinte, ó, a gente tem a seguinte situação. Nós temos situação 1. A gente tem o seguinte, nós temos 20 gramas de NaCl em 100 de água. Nós temos situação 2. 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Situação 3. A gente vai ter 50 gramas
de NaCl em 100 gramas de água. Belezinha? Então, olha só, aqui, a quantidade de sal presente é menor que a solubilidade. Então, aqui a gente tem uma solução insaturada. Belezinha? Insaturada. Aqui, a quantidade de sal, a concentração é igual à solubilidade. Então, aqui a gente tem uma solução saturada. E aí, ó, vamos pegar pelo conceito. O próprio conceito de solubilidade pode trazer uma informação. Solubilidade não é a quantidade máxima que pode estar presente em solução. Então, olha só, se a solubilidade aqui é 36, o máximo que pode ter em solução é 36. Poxa, eu tenho 50. O que vai acontecer? Quanto desses 50 vai ser solubilizado? Bom, ó, vamos parar para pensar o seguinte, ó. Se a solubilidade me dá o máximo de soluto que pode estar presente em solução, eu tenho o seguinte, ó, se eu tenho 50 gramas de NaCl, como a solubilidade é 36, eu vou ter o quê? Que aqui eu tenho 36 gramas de NaCl vão estar solúveis. Opa! Vai dar solubilizado. E o restante, pessoal, o que vai acontecer? Se 36 é o máximo que eu consigo solubilizar, é natural que o que está restando, né, o que sobra, o excesso de sal, não se dissolva. E aí, se ele não se dissolver, o que vai acontecer? Ele precipita, né? Então, a gente tem o seguinte, aqui, se eu tenho 50 gramas, se a minha quantidade, se a minha concentração é maior do que a solubilidade, a quantidade que normalmente se solubilizaria vai estar em solução e o excesso ele vai se precipitar. Então, ó, 50 menos 36 sobra o quê? 14, né? Então, tem 14 gramas de NaCl em excesso. E esse excesso precipita. Então, se eu perguntar para vocês, nessa situação aqui, que eu tenho 50 gramas de NaCl, qual é a concentração? A solução vai ter 36 gramas de NaCl dissolvido, porém, eu vou ter 14 gramas de NaCl precipitado. Ou seja, eu vou ter o que a gente diz de solução saturada. Por que é saturada? Porque o máximo ali vai ser dissolvido. Porém, com um corpo de fundo, corpo de chão, que é o precipitado, que é o que está em excesso. Belezinha? Tranquilo? E eu vou dizer para vocês que existe uma outra situação, que é o quê? Aí eu vou colocar até adiantar para vocês diferenciarem. E se eu tiver... situação 4. 50 gramas de NaCl e eu não tenho corpo de chão. O que isso significa? Olha só, eu tenho 50 gramas de NaCl dissolvidos em 100 gramas de água, na temperatura de 25 graus Celsius. E eu não observei a formação de um corpo de fundo, de um corpo de chão. O que isso significa? Significa que a minha solução ela está super saturada. Como assim? E caneta vermelha já não vai funcionar mais. Super saturada. O que isso significa, gente? A solução supersaturada, ela não é uma condição normal. Na realidade, ela vai ser obtida de uma forma diferente. Então, vamos olhar aqui para o gráfico? Vamos voltar aqui para o gráfico? Vamos observar uma coisa aqui, ó. Volta. Volta. Olha só que interessante. Prepara aqui. Olha a solubilidade do NaCl. Está todo mundo olhando o diagrama, a curva?
Ó, a 25 graus Celsius, mais ou menos aqui, eu tenho que essa solubilidade está na faixa, sei lá, aqui, ó, de 36 gramas, ok? À medida que eu aumento a temperatura, a minha solubilidade aumenta. Então, eu coloquei 50 gramas, olha só, 50 gramas, repara que aqui, ó, nem chega a curva. Então, vamos supor, se a minha água, eu aquecer a água até, sei lá, 100 graus. Vamos supor que a 100 graus eu consigo solubilizar, beleza? Solubilizei, elevei a temperatura da água a 100 graus e adicionei 50 gramas de sal. E aí o que acontece? Naquela condição de elevada temperatura, a solubilidade aumenta. Então, eu consigo dissolver aqueles 50 gramas. Beleza. Então, consegui dissolver uma alta temperatura. O que eu vou fazer? Eu deixo esfriar. Lentamente, gradativamente, sem promover nenhuma perturbação. O que pode acontecer? Que aquele sal que foi dissolvido a 100 graus Celsius permaneça dissolvido, porque eu deixei a solução intacta, ou seja, eu não provoquei nenhuma perturbação. Então, isso, de certa forma, faz com que o sal se mantenha dissolvido, mesmo que tenha se ultrapassado a sua solubilidade. Porém, é uma situação que não é estável. Então, qualquer alteração que eu fizer, qualquer modificação, eu promovo a precipitação do sal excedente. Então, uma solução supersaturada, ela é obtida da seguinte forma. Ao aquecer, né, o solvente, eu consigo dissolver uma quantidade superior de soluto, mas aí, gradativamente, diminuindo a temperatura, eu mantenho esse soluto ali preso em solução. Belezinha? É isso, gente. Então, vocês conseguem... tá tranquila a diferença do tipo de solução? Tá de boa? Vamos fazer um exercício? Bora! Tá todo mundo me ouvindo? Olha, tem outras pessoas aqui. Diga. Depois faz algum exercício da lista. Vou fazer sim. Vamos fazer, olha só, deixa eu ver se esse exercício que eu coloquei aqui é o exercício da lista. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a lista, né? Vou abrir aqui. Vocês estão com a lista... Essa lista vocês entregaram para mim, né? A primeira. Quem foi na primeira... Aliás, quem foi na segunda aula, a maioria da galera, entregou. Mas tem gente que não foi. A Rita vai passar tudo, todas as listas, tá? Quem perdeu as outras aulas que foram dadas antes da quarentena, não se preocupa, porque a Rita vai encaminhar tudo para vocês, tá? Então, vocês podem me mandar. É até bom que a gente resolve o exercício hoje junto. Estou abrindo aqui, gente. Aqui, a lista... Aqui. Vamos lá? Vou compartilhar mais uma tela aqui com vocês. Vou tirar a apresentação. Professora. Diga. Eu não estou entendendo direito. Ela vai entregar essas listas já corrigidas? Então, seguinte, ó. As listas que vocês mandaram para mim, lembra que eu entreguei para vocês mandaram para mim? Eu já estou corrigindo. Já está comigo. Eu queria muito poder enviá-las para vocês, porque é uma forma de vocês estudarem, né? Vocês não concordam? Mas a gente chegou a entregar só a primeira, né? Se não me engano. Só a primeira. Então, não deu tempo. Eu mandei para vocês, era para mim entregar na outra semana, para a semana que parou as aulas, né? Sim. E essa revisão que você está fazendo agora, eu também fiquei confusa, assim. A gente vai ter que fazer alguma outra lista em relação a essas duas aulas que a gente já teve, ou está sendo só uma revisão? É só uma revisão mesmo, porque tem muito tempo que a gente fez, né? Não vou passar nada além, não. Inclusive, até uma explicação com vocês. Aproveita, sabe? Aproveita para a gente tirar dúvida, que é o exercício da lista, né? Tá ótimo. A aula de hoje, tudo que foi dado na primeira e na segunda semana de dependência, eu não vou cobrar nada além do que já foi dado, não, tá bom? Quem não foi, vai receber os exercícios tudo de novo, vai poder me entregar tudo de novo, tá?
A minha ideia é que vocês façam esses exercícios, mandem para mim, eu corrijo rapidinho, tá? E mando para vocês poderem utilizar para estudar, né? A gente vai ver como a gente vai fazer essa dinâmica aí, tá bom? Mas a ideia é essa, que vocês façam e tenham as respostas justamente para vocês terem um material para estudar, belezinha? Então, olha só, vou compartilhar aqui outra tela, agora é uma tela de Word, tá, gente? Porque foi a forma que eu mandei pro colégio as listas. Deixa eu escolher aqui um exercício. Olha só, vamos lá, fazer o primeiro? Seguinte, ó, tá todo mundo vendo aqui? Word? Sim? Então tá, ó. Uma solução foi preparada a 30 graus Celsius pela dissolução de 80 gramas de um sal inorgânico hipotético em 180 gramas de água. A solubilidade dessa substância se modifica com a variação de temperatura conforme a tabela a seguir. Se a solução for resfriada para 20 graus Celsius, qual que é a massa do sal que irá se precipitar? Ó, então vamos lá. Deixa eu copiar aqui rapidinho o quadro. Isso tudo, para quem foi, vocês não estão com essa lista, né? Vocês me entregaram ela. Ou seja, vocês estão com ela ainda, gente? Só para eu ter uma ideia. Quem está com a lista aí, em mãos? Ninguém mais está com a lista em mãos? Você está com a segunda. A primeira está comigo, né? Eu vou mandar, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar elas todas para vocês. Vou jogar no grupo. Essas duas listas, primeiro, eu já vou jogar no grupo. Tá bom? Para vocês irem adiantando também, né? Você pegou a segunda? Então, Thiago, pode ficar tranquilo que eu vou mandar tudo de novo. Tá? Pode ficar de boa. A gente vai acompanhando aqui. Eu tô gravando a aula e a aula gravada também vai ser mandada para vocês. Então, não precisa se preocupar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no exercício, o que a gente tem? Ó, vamos copiar a tabelinha? Nós temos que temperatura e solubilidade. Então, a 20 graus Celsius, a solubilidade do meu sal é de 32 gramas. E a 30 graus Celsius, a solubilidade do meu sal é de 46 gramas. Belezinha? Em que? Em 100 gramas de água. Beleza? Ok. Então, lá no enunciado, o que o exercício me deu? Me deu o seguinte, ó. Essa solução, ela foi preparada a 30 graus Celsius. Então, ó, situação 1. Então, a solução ela foi preparada a 30 graus Celsius pela dissolução de 80 gramas em 180 de água. Então, olha só. Aqui, como que a solução ela foi preparada? Olha só. Beleza. Ô, gente, eu recarreguei todas as minhas canetas hoje e nenhuma delas quer funcionar. Tô até com o cargueiro aqui, a tinta da Repor. O que está acontecendo? Será que não deu tempo de descer a tinta? Vamos ficar só de aula azul, de pincel azul? Bora. Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, ó. Na minha tabelinha, eu tenho temperatura, ó. Então, a 20 graus Celsius, solubilizou-se 32 gramas de soluto de sal, né? Aqui, ó, sal. A 30 graus Celsius, a solubilidade passa para 36 gramas. Então, escrevendo mais bonitinho aqui, ó. 36 gramas. Belezinha. Então, repara o seguinte, ó. Então, a minha solução foi preparada inicialmente
seguinte maneira. Eu peguei 80 gramas do sal, ok? E dissolvi em 180 gramas de água. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, isso, 180 gramas de água. Aí eu pergunto para vocês, essa solução que foi feita, ela é saturada ou ela é insaturada? E aí? Bom, a base, solubilidade, ela sempre vai ser dada em 100 gramas de água. E aqui eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 180. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é fazer a proporção. Ó, 80 gramas de sal em 180. Qual seria a solubilidade em 100? X, né? Então, substituindo, a gente tem X igual a 80 vezes 100 sobre 180. Então, vamos botar aqui. Vamos pegar aqui e calcular rapidinho. Vamos lá. 80 sobre, ó, 80 dividido por 18. Então, opa! Então, 80 vezes 100 dividido por 180. Isso aqui vai dar aproximadamente o quê? Quanto que deu isso aqui, galera? Ó, 80. Ih, vocês estão caladinhos? Ó, se eu dissolver. Olha só. Na verdade, aqui a gente estava fazendo uma conta que não era a conta que a gente tinha que fazer. Ó, a ideia é a gente pensar o seguinte. A gente tem que pensar o seguinte. Não é quanto que vai ser solubilizado, e sim transformado. Ó, então vamos de novo. Vamos pegar, vamos raciocinar de novo. Presta atenção. Quanto que tem que ser? A 30 graus Celsius? Qual que é a minha solubilidade? Então, a 30 graus Celsius, a solubilidade é a seguinte, é 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Belezinha, belezinha? Tranquilo? Então, olha só. Se eu tenho, né, aqui, 80 gramas do sal em 180 gramas de água, a gente diz o seguinte, olha só, isso aqui é uma solução saturada ou é uma solução insaturada, gente? O que vocês me sugerem? Eu queria saber o que vocês me sugerem. A partir desses dados que eu tenho, ó, isso aqui é a solubilidade. Você está conseguindo enxergar com o pincel? Esse aqui é a minha solubilidade. Isso aqui é a quantidade que eu produzi. Então, significa o seguinte, ó. Se eu tenho aqui 80 gramas do meu sal em 180 gramas de água, olha só, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos pensar que vamos transformar isso aqui. Eu quero saber se eu tivesse 100 gramas de solução. Tá bom, gente? Se eu tivesse 100 gramas de solução, eu teria que ter 36. Agora, se eu tivesse 180, quanto que teria aqui para corresponder à solubilidade? Na verdade, o parâmetro que a gente tem que ter é em relação ao soluto, tá? Então, presta atenção. Para que uma solução ela seja
saturada, ela tem que ter o máximo. Então, o máximo que 100 gramas de água comporta é de 36. Qual que é o máximo que 180 de água comporta? Aí a gente vai chamar de X. Agora dá certinho. Então, X é igual a 180 vezes 36 sobre 100. Então, aqui nós temos, olha, 180 vezes 36 dividido por 100. Olha só, 64,8 gramas. Belezinha? Olha só, beleza. Vamos traduzir? Vamos traduzir? Gente, eu preciso muito que vocês me respondam, porque eu não sei se vocês estão entendendo. Eu estou falando, parece que eu estou falando sozinha. Por favor, interajam. Mesmo que vocês estiverem confusos, é através das perguntas de vocês que a gente vai conduzindo, tá bom? O que eu fiz aqui? Basicamente, presta atenção. Ó, eu tenho a solução que é dada, é de 36 gramas em 100 gramas de água. 36 do sal em 100 gramas de água. Beleza? Então, olha só. Se para 100 gramas de água eu dissolvo 36, 180 gramas de água, quanto que eu conseguiria dissolver? É isso que eu quero saber. Ok? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 64,8 gramas, que eu calculei. O que isso significa? Que é a mesma coisa, tá, gente? Olha só. Então, significa o seguinte. Se em 100 gramas de água eu consigo dissolver 36 gramas de sal, em 180 gramas de água, eu consigo dissolver 64,8 gramas de sal. Belezinha? Tá tranquilo? Beleza. Tá. Por favor, gente, abre o áudio e fala comigo, tá? Então, ó, a conta que eu fiz era para saber o seguinte, ó. A solubilidade é sempre dada em 100 gramas de água. Só que aqui eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 180, ok? Tá, então olha só. Significa o seguinte, que nessa condição, 180 gramas de água consegue solubilizar apenas 64,8 gramas de sal, ok? Só que eu não adicionei 64,8 gramas de sal, eu adicionei 80. E aí, o que isso significa? Significa que eu adicionei a mais. Vocês não concordam comigo? Ó, eu adicionei 80 gramas. Bom, a gente acabou de ver o seguinte, que 180 gramas de água comporta apenas 64,8 gramas de sal. Só que eu adicionei 80 gramas. O que isso significa, gente? Que eu adicionei o quê? Mais ou menos a solubilidade? E, ó, a gente viu que, nesse caso, só seria 64 dissolvido, o resto seria precipitado. Então, ficou o quê? Acima da solubilidade. Então, se está acima da solubilidade, que tipo de solução a gente tem que ter? Aqui a gente tem uma solução saturada com corpo de fundo. Então, olha só que o exercício que é. Vamos voltar aqui. Ó, é o seguinte.
solução, né? Foi preparada a 30 graus Celsius, uma solução, né, de 80 gramas de sal inorgânico em 180 de água. A solubilidade dessa substância modifica com a variação de temperatura conforme a tabela a seguir. Ok. Se essa solução ela for resfriada para 20 graus Celsius, a massa em gramas que irá se precipitar. Olha só, pessoal, vai ser a diferença, né? Então, olha só, quer saber o seguinte, se a solução for resfriada para 20 graus Celsius, qual massa irá se precipitar? Vai ser a diferença, não é, gente? Vai ser a diferença da solubilidade. Então, ó, aqui a gente tem o seguinte, nesse caso, se a gente colocasse a 30 graus Celsius, quanto iria se precipitar? Iria se precipitar o quê? 64, 80, né? Então, qual é o cálculo do precipitado? Seria 80. Ô, gente, a canetinha tá muito fraca aqui. O que eu faço? O que eu faço? Já botei tinta. Vamos ver se o vermelho pegou agora. Seria 80. Ai, meu Deus. 80 menos 64. Eu vou ter que escrever no PowerPoint, gente. Olha só, minha canetinha não quer colaborar. Eu já botei tinta em todas. Então, olha só, pessoal. Vou até botar mais tinta nelas. Basicamente, o que a gente tem que fazer, né? Para calcular. Hoje as canetas que me sabotaram. A gente tem que calcular a solubilidade e depois a gente tem que ver a diferença da quantidade de sal, tá bom? Eu vou colocar a canetinha, eu vou explicar a parte teórica, e assim que a caneta começar a funcionar, aqui, a gente parte para o quadro, tá bom? Ou, pessoal, eu não aguento mais esse problema técnico, e eu coloquei, recarreguei as canetinhas, tá? Então, vamos fazer outro exercício, para a gente pegar. Aqui, basicamente, o que eu tive que fazer? Eu tive que calcular, ó, eu tenho a solubilidade em 100, calculei a solubilidade em 180, e depois eu fiz a diferença da quantidade que eu tenho da quantidade total que solubiliza. Beleza? Tranquilo? Gente, pode dar um grito, pelo amor de Deus. Tá. Olha só. Aqui já tem uma questão que é de interpretação de gráfico. Tá bom? Então, olha só. Nós temos o cloreto de sódio em solução aquosa tem múltiplas aplicações, como, por exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,92. Beleza. Repara o seguinte, ó, aqui nós temos um diagrama, tá? Aqui a gente tem um diagrama de solubilidade do sal e temperatura. Então, aqui nós temos 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Aí eu quero saber o seguinte, que tipo de solução, né, eles representam? Olha só, essa questão aqui é uma questão mais interpretativa. Repare o seguinte, ó, a curva aqui é justamente a solubilidade do NaCl. Então, se a gente pegar aqui, né, nesse tracinho preto escuro, se a gente pegar aqui, por exemplo, na temperatura vamos pegar de 30 graus. Ó, a 30 graus, a solubilidade é o quê? De 35 gramas. Belezinha? Então, tudo que tiver em cima dessa curva está dentro da solubilidade naquela temperatura. Então, por exemplo, aquele ponto 1. O ponto 1 está em cima da curva, não está? Então, sempre que estiver em cima da curva de solubilidade, a gente diz o seguinte, que naquele momento a solução ela se encontra saturada. Beleza? Tranquilo? Então tá, se em cima da curva a gente tem uma solução saturada, se eu pedir para vocês um pontinho abaixo, que é o ponto 2, significa que a quantidade de sal presente é menor que a solubilidade. Então, a gente tem uma solução
insaturado. E se eu pedir um ponto acima da curva, significa que a quantidade de sal é superior à solubilidade. Ou seja, eu tenho uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo? Tá todo mundo quieto? O que está acontecendo? Vocês estão mandando chat. Tá. Eu não estava com o chat aberto. Aqui. Tranquilo, gente? Belezinha, belezinha? Tá todo mundo ouvindo? Pra mim tá de boa. Não tá falando nada, eu tô achando que você não tá nem vendo. Não, a gente tá vendo sim. Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês falem. Eu preciso que vocês falem, tá bom? Sabe por quê? Porque é o seguinte, deixa eu explicar um negócio com vocês. Quando eu vou fazendo as questões de conta, e eu vou falando na minha cabeça, eu já tô falando um monte de coisa, entendeu? E eu preciso saber se vocês estão entendendo. Então, se vocês não falar nada, eu vou fazendo e eu vou, entendeu? Já vou pegando a resposta na minha cabeça, tá? Então, vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, responda. Sim, Tá bom. Eu tô carente. Eu preciso que vocês me respondam. Tá legal? Pra mim, essa parte de solubilidade, essas coisas, eu já entendi. Que eu tenho dificuldade mesmo é em pilha, principalmente que eu não tô conseguindo fazer a lista. Você podia revisar essa parte e ajudar agora. Beleza. Então, para vocês, a partir do dia está tranquilo, transformar uma solução de uma concentração para outra. Tá de boa? Ó. Aqui, diga. Tá de boa, não sei o resto do pessoal, né? Essa questão aqui, ó. 8. Em intervenções cirúrgicas, é comum aplicar uma tintura de iodo na região do corpo onde será feita a incisão. A utilização desse produto deve ser ação antisséptica e bactericida. Para 5 litros de etanol de densidade 0,8 gramas por ml, a massa de iodo sólido em gramas que deverá ser utilizada para obter uma solução que contém 0,5 mol de 2 para cada quilograma de álcool. Esse tipo de questão é uma questão de cálculo estequiométrico. Vocês não concordam comigo? É uma questão de conta. Esse tipo de questão, para você transformar de um tipo de concentração em outro, vocês têm dificuldade? Não, pelo menos eu acho que não, já tá bem. Tá explicado, assim. Tá tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Essa lista vocês me entregaram já, a maioria de vocês, outros não. Então, para quem não entregou essa lista ainda, eu sugiro fazer e anotar as questões que ficaram dúvida. E aí, no começo da próxima aula, a gente já faz as questões de dúvida, ok? Então, para todo mundo, tá tranquilo, partir para pilha, porque realmente, pilha é a questão mais complicadinha mesmo, tá? Então, eu peço o seguinte, à medida que vocês forem fazendo os exercícios, eu vou colocando mais tinta na minha canetinha, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, a questão de concentração é mais tranquilo, tá? Vocês vão fazer os exercícios e vão me mandando. Gente, na dúvida, vocês podem me mandar no privado mesmo, tá bom? Porque às vezes, né, quem está tímido com uma questão ou outra, não tem problema, tá bom? Então, tá tranquilo, questão de solubilidade, transformar para unidades diferentes, belezinha? Então, vamos todo mundo para a pilha? Ó, na dúvida, vocês dão um grito, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, tá. Seguinte. Vamos compartilhar aqui. Mais uma.
É porque eu tenho que interromper o compartilhamento de uma lista para começar o compartilhamento de outra. Agora sim. Ver aqui. Janela. Não está aparecendo a janela. Peraí. Agora foi. Tá todo mundo vendo? Belezinha. Então, olha só, pessoal. Aqui, o conteúdo de pilhas, eu só vou cobrar alguma coisa mais tranquilinha de química mesmo, tá, gente? Eletrólise, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Então, basicamente, o conteúdo de pilhas diz respeito à parte da química que é chamada eletroquímica. Na eletroquímica, a gente estuda, né, todos os fenômenos em que ocorre envolvimento de uma corrente elétrica e uma reação. Ou seja, você tem ou uma reação que acontece produzindo uma corrente elétrica. Quando isso acontece, a gente chama de pilha. Então, pilha, né, nada mais é do que um dispositivo no qual uma reação espontânea acontece, e essas reações são reações de óxido-redução. Se elas acontecem de forma espontânea, elas liberam energia, e nesse caso, energia na forma de energia elétrica. Diferentemente da eletrólise. Na eletrólise é o contrário. É o seguinte, eu tenho uma reação. Essa reação ela não acontece, ela não é espontânea. Mas para fazer ela acontecer, eu preciso fornecer energia na forma de energia elétrica. Então, basicamente, né, pilha e eletrólise são processos inversos, tá? Então, na pilha, a reação é espontânea e ela acontece produzindo, liberando energia na forma de energia elétrica. E na eletrólise, não é uma só reação espontânea. Então, ela precisa de energia para acontecer. Então, eu tenho que fornecer energia para ela. Belezinha? Basicamente, é a relação de uma reação de óxido-redução com a produção ou consumo de uma corrente elétrica. Então, basicamente, para haver uma pilha, tem que haver reação de óxido-redução. Vocês lembram, né? O que é oxidação? O que é redução? Basicamente, a gente vai entrar nos conceitinhos que a gente viu lá quando vocês começaram a ver balanceamento de equações de Knox. Vocês veem o que é Knox? Knox é o número de oxidação. Então, olha só. Basicamente, a gente tem o seguinte, tá? Dois conceitos. Oxidação e redução. Opa! Redução. Basicamente, o que consiste na oxidação? A oxidação é quando a minha substância ela ganha elétrons. Então, se ela... Opa, desculpa. Redução. Tá? Redução é quando a minha substância ganha elétrons. E oxidação? Oxidação é quando ela perde elétrons. Belezinha? Então, por exemplo, o cobre. Cobre metálico. O cobre metálico, né? O cobre no seu estado fundamental, a gente diz que o número de oxidação dele vai ser igual a zero. Todos os elementos, né, que estão na sua forma molecular, a gente diz, né? Por exemplo, o ferro no estado sólido, o cobre no estado sólido, o NOx dele, o número de oxidação é igual a zero. Aqui está parecendo um pouco fraquinho para mim. Está fraquinho para vocês também no quadro? Está fraquinho? Então tá. Olha só. Ô, professora, Sim. era para ter aparecido os slides? Eu não entendi. Não, eu vim pro quadro mesmo, para mostrar para vocês. Porque eu vou colocar aqui a diferença de oxidação e redução. Tá bom? Só para vocês lembrarem o seguinte, do NOx, tá? O que é o NOx? O NOx é o número de oxidação.
E aí, gente, a gente tem que os elementos, eles podem ter elementos com NOx fixo, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é quando a gente tem o seguinte, por exemplo, ó, elementos de NOx fixo, basicamente, tá? A gente tem o seguinte, ó, substância simples, toda substância simples vai ter seu NOx igual a zero, como por exemplo, o H2, O2, N2, tá? Tá todo mundo acompanhando aqui no slide? Tranquilinho? Professora, não tá aparecendo. Pra mim tá aparecendo. Uai, agora foi. Viu que loucura? Agora tá indo? Ó, então é o seguinte. Então, o NOx, né? Basicamente, a gente tem elementos de NOx fixo e nós temos elementos de NOx variável. Primeira coisa que quando a gente for estudar, a gente tem que focar sempre em quem? Nos elementos de NOx fixo, que vão ser quem? Primeiro, a substância simples, cujo NOx sempre vai ser zero, por exemplo, H2, O2, N2, beleza? Cobre no seu estado sólido, ferro, alumínio no seu estado sólido. Nesse caso, o NOx ele sempre vai ser zero. Tranquilo? E o íon? Os íons também têm NOx fixos. O NOx do íon é a própria carga do íon. Por exemplo, o cloro. Cloro na sua fórmula molecular é Cl2. Cl2 tem NOx zero. Agora, quando esse cloro ele participa de um sal, por exemplo, NaCl, aqui ele está na forma de cloreto, ele está na sua forma iônica. Então, o cloro na sua forma iônica, a carga dele sempre vai ser o quê? -1. Então, exemplos de íons de NOx fixo. Cloro, família 7A, lá na tabela periódica, cloro, bromo, iodo, flúor, vai sempre ter NOx -1. Família 1A, né? Sódio, potássio, sempre vai ter o NOx +1. Família 2A, cálcio, magnésio, +2. Belezinha? É só um dos exemplos dos mais comuns, tá? Beleza. Aí, gente, olha só. Aqui, né, família 1A, família 2A, o alumínio também tem NOx fixo +3, flúor -1. E aí, gente, daqui para frente, o que nós temos? Nós temos os elementos de NOx variável. E aí, os elementos de NOx variável, como vocês vão saber qual é o NOx? Com base nos outros átomos que estão presentes ali na minha molécula. Belezinha? Tá? Então, aqui, gente, essa tabelinha, eu recomendo que vocês deem uma olhada quando vocês estiverem fazendo os exercícios, né? Eu sei que ninguém é obrigado a saber nada de cor, nem eu sei de cor, NOx de tudo, tá? Mas quando a gente for fazer alguns exercícios, eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa tabelinha, vão consultando. Obviamente, na nossa avaliação, a gente não vai colocar nenhum exemplo esdrúxulo que fuja, né, dessas substâncias que a gente conhece, tá bom? Então, podem ficar tranquilinhos em relação a isso. Ninguém é obrigado a ficar sabendo NOx de cor, tá bom? Então, tá. Então, com base no NOx, no número de oxidação, a gente pode ter duas situações. A situação de oxidação e a situação de redução. Aqui eu coloquei em paralelo. Basicamente, o que ocorre na oxidação? Na oxidação, o meu elemento, ele perde elétrons. Olha só, se ele perde elétrons, o que vai acontecer com o número do seu NOx? O NOx aumenta. Aqui a gente tem o exemplo do zinco. Olha só, o zinco no seu estado sólido. E aqui a gente tem o zinco na sua forma iônica, né? Então, toda vez que a gente tiver aquoso aqui embaixo, gente, ó, significa que está na sua forma iônica. Então, repara, para o zinco sair da sua forma sólida para a sua forma iônica, ele perde 2 elétrons. Então, olha só, o elétron não tem carga negativa. Se eu tenho um elemento neutro e ele perdeu a carga negativa, qual vai ser a carga dele depois? Vai ficar positiva, vocês não concordam comigo? Ele deixou, né? Ele liberou carga negativa, então ele vai ficar positivo. Então, aqui na oxidação, basicamente é o seguinte:
se eu perco elétron, se eu perco essa natureza negativa, significa que eu fico o quê? Positivo. Então, a gente pode afirmar que aqui na oxidação, o NOx do átomo sempre aumenta. Beleza? Bom, aqui, né, a gente pode afirmar também que a minha substância, quando ela oxida, ela vai atuar como agente redutor. Mas isso aí eu vou deixar para lá, porque senão vai fazer sentido agora, tá bom? Então, basicamente, a gente tem que ter em mente que se oxida, perde elétron. Se perde elétron, o NOx aumenta. Belezinha? E o inverso, a redução. A redução é exatamente o oposto. Na redução, ocorre ganho de elétrons. Bom, se eu ganho elétron e o elétron tem caráter, carga negativa, significa que eu fico o quê? Negativo. Então, o meu NOx vai diminuir. Tranquilinho? Então, tá. Beleza. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Beleza? Então, olha só. Na oxidação, eu perco elétrons. Então, se eu perco elétrons, o NOx aumenta. E aqui, na redução, se eu ganho elétrons e os elétrons são negativos, eu fico mais negativo. Então, meu NOx diminui. Beleza? A pilha, para a pilha funcionar, eu tenho que ter um par de reação, tá? Uma reação de oxirredução. Ou seja, eu tenho que ter um conjunto de reações na qual os elétrons saem de um lugar e vão para o outro. Ou seja, tem que ter trânsito de elétrons. Então, para ter esse trânsito de elétrons, alguém tem que perder esses elétrons para alguém ganhar. Beleza? Tá tranquilo? Então, esse é o princípio da pilha. Então, na pilha, eu tenho que ter um conjunto de reações, onde que os elétrons eles ficam em trânsito, tá? Eles saem de uma pilha, né? Desculpa, de uma célula para outra, ou seja, alguém tem que oxidar para alguém poder reduzir. Beleza? Só que é o seguinte, como que eu sei quem reduz e quem oxida na situação? Eu dependo de uma tabela, que é a tabela, né, do potencial de redução. O potencial de redução nada mais é do que a capacidade, né, da minha substância em receber esses elétrons, ou seja, em reduzir, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma tabela de potencial de redução. Então, basicamente, o potencial de redução, ele vai ser um parâmetro que mede, que me dá a capacidade daquela substância de reduzir, ou seja, a capacidade dela receber, dela ganhar os elétrons. Então, olha só que interessante. Vamos voltar para o quadro. Belezinha aqui? Então, vamos lá. Potencial de redução. Então, delta, zero, hat. Então, galera, isso aqui é a simbologia, né? Potencial de redução. Eu tenho potencial de redução e eu tenho potencial de oxidação. O próprio nome já fala, potencial é a capacidade. Então, potencial de redução significa o quê? É a capacidade em receber, ganhar elétrons, né? Ganhar elétrons. E potencial de oxidação, ao contrário, é a capacidade de perder esses elétrons. De perder, ou então a gente diz de doar elétrons. Beleza. Então, olha só, vocês vão concordar comigo que quanto maior é o potencial de redução... Ai, agora pegou a tinta. Quanto maior o potencial de redução, maior é a capacidade de ganhar elétrons. Beleza?
O mesmo eu posso afirmar para o potencial de oxidação. Quanto maior a capacidade de oxidação, maior é a capacidade de doar esses elétrons. Então, aqui a gente tem, são inversamente proporcionais. Se eu tenho uma substância que tem um potencial de redução alto, se o seu potencial de redução é alto, significa que o potencial de oxidação é o quê? Baixo. Belezinha? Então, a gente tem que esses parâmetros, eles são parâmetros inversamente proporcionais, beleza? Então, se uma substância ela tem um elevado potencial de redução, significa que seu potencial de oxidação ele vai ser baixo. Tá, mas esse potencial ele vai ter que ser sempre comparado. Cada substância tem a sua capacidade de ganhar ou de perder elétrons, belezinha? Então, essa capacidade, esse potencial, ele é tabelado. E essas tabelas de potenciais, elas que vão guiar a gente para a gente fazer os exercícios de pilha. É muito importante que a gente consiga, né, interpretar em uma reação qual elemento vai reduzir e qual elemento vai oxidar. Então, aí pensa, ó, se eu tenho uma tabela, aquele elemento que tiver maior potencial de redução, ele é quem vai reduzir, beleza? Ou então, se eu tenho uma tabela com potencial de oxidação, aquele que tiver maior potencial de oxidação é quem vai oxidar. Então, a gente tem a seguinte tabela aqui para a gente poder interpretar. Então, vou dar um zoom. Olha só que interessante. Repara que aqui, basicamente, a gente tem duas tabelinhas acopladas, que nada mais é do que uma tabela com potencial de redução e uma com potencial de oxidação. Então, primeiro, isso tudo é determinado de forma experimental. E quem que é o eletrodo que vai ser padrão para todos, que vai ser o parâmetro? É o eletrodo do hidrogênio. Então, né, na reação de oxirredução do hidrogênio, né, do hidrogênio formando H+, a gente tem que o potencial aqui é zero. Tá todo mundo enxergando aqui? Potencial zero, a setinha? Beleza? Repara o seguinte. Ó, por exemplo, chumbo, níquel, cobre, ferro. Se a gente olhar aqui na parte esquerda da tabela, aqui é o seguinte, ó, ordem crescente de ação oxidante. Esquece isso aí. Vamos olhar aqui para cima. Potencial de redução. Olha só, começa o quê? Com números muito negativos, né? Então, por exemplo, o lítio, menos 3,04. Olha só o zinco, menos 0,76. Repara que está aumentando? Tá aumentando, né? Números muito negativos. À medida que eu vou descendo aqui na minha tabela, vai aumentando, vai passar pelo zero, que é o próprio eletrodo de hidrogênio, e vai aumentar. Então, por exemplo, vamos comparar cobre e zinco, que vai ser a nossa pilha de Daniel, vai ser o nosso exemplo. Se a gente for olhar o zinco, olha só, o potencial de redução do zinco. O potencial de redução do zinco é de menos 0,76. E olha o cobre lá embaixo. O potencial de redução do cobre é de mais 0,34. Então, repara o seguinte, que o potencial de redução aqui está o quê? Aumentando, está crescendo. Então, se a gente for comparar entre zinco e cobre, quem que vai reduzir e quem vai oxidar aqui? Lembra, se a gente está olhando essa tabela no lado de cá, é o potencial de redução. Então, ó, quanto maior o potencial de redução, é quem reduz. Então, nesse caso, se a gente comparar zinco e cobre, quem tem o maior potencial de redução? E aí? É o cobre, né? Olha só, o zinco tem potencial negativo. Falar que tem um potencial negativo significa que ele não tem tendência, né? Agora, por exemplo, o cobre aqui é mais 0,34. Ele é positivo e é maior. Então, significa que se ele tem um potencial de redução maior, é ele que vai reduzir. Belezinha?
Olha só que interessante. E se eu for espelhar essa tabela? Aqui, se a gente olhar para o lado esquerdo, né, a gente tem um estado reduzido. Agora, se a gente for olhar do lado direito, a gente tem um estado oxidado. Aqui é o potencial de oxidação. Então, vamos lá de novo. Vamos achar o hidrogênio aqui, ó, na setinha. Repara que o hidrogênio, o seu potencial de redução é zero e o seu potencial de oxidação também é zero. E, na verdade, qual que é a diferença do potencial de redução para o potencial de oxidação? É o sinal. Então, por exemplo, aqui, ó, o zinco. O zinco, seu potencial de redução é de menos 0,76. Beleza? Olha só, o potencial de oxidação dele, mais 0,76. Se eu tenho aqui no cobre o potencial de redução de mais 0,34, o seu de oxidação é de menos 0,34. E aí vai fazer muito sentido, não vai? Olha só, a gente viu aqui no potencial de redução, o potencial de redução do cobre é maior que o zinco. Significa que o cobre vai reduzir. E se a gente for olhar do outro lado, olha só, o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76. Enquanto que do cobre é de quê? Do cobre metálico, vamos olhar o cobre metálico aqui, é de menos 0,34. Significa que ele não é bom para oxidar, né? Ou seja, nesse caso, quem vai oxidar? O zinco. Então, repara que interessante. Ó, o potencial de redução do cobre é maior, por isso ele vai reduzir. O potencial de redução do zinco não é menor, então ele vai oxidar. Se a gente for olhar do outro ponto de vista, o potencial de oxidação do cobre é baixo, ou seja, ele não oxida, diferentemente do zinco, que é mais elevado, ou seja, é ele que vai oxidar. Então, é comparação, gente. Então, basicamente, para saber quem vai reduzir, quem vai oxidar em uma pilha, a gente tem que olhar na tabela. Isso significa só em relação a sinal? Não. E se eu tiver, por exemplo, essa pilha aqui, olha só, ferro e prata. Ferro, ferro 2 mais e prata, ó, tá um coladinho no outro. Tanto o ferro quanto a prata tem um potencial de redução positivo. Só que olha só, a prata é maior em modo, ou seja, né, é maior ainda. Então, em uma pilha composta por ferro e prata, mesmo que o sinal aqui seja positivo nas duas, ou seja, uma tendência de redução seja maior das duas, a gente tem que olhar quem é sempre o maior. Então, quem sempre tiver maior potencial de redução vai reduzir, quem sempre tiver o maior potencial de oxidação vai oxidar. Independente do sinal, se é um sinal positivo ou negativo, a gente sempre tem que fazer comparações. Belezinho? Tranquilinho? Até aí? Tá de boa? Então tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, basicamente, aqui tem um exemplo de reação de oxirredução. Então, o que nós temos? Ó, nós temos o magnésio no seu estado sólido e o oxigênio também. Aqui, ó, 2, gente, não é sólido não, tá? Ó, 2 é no seu estado gasoso, só que o exemplo aqui não foi feliz. Basicamente, eu tenho Mg sólido com oxigênio gasoso. Repara o seguinte, quando essa reação acontece, vai acontecer com transferência de elétrons, tá? De modo que, ao reagir, eu vou ter como produto final o MgO. Beleza. Vamos passar para o quadro? Vamos fazer essa reação aqui no quadro? Então, vamos primeiro analisar o seguinte. Então, eu tenho Mg no estado sólido, mais O2 no estado gasoso, vai reagir dando MgO2 para 2. Certinho? Primeira coisa que a gente tem que fazer para saber se essa reação é uma reação de oxirredução é analisar o NOx no começo e no final. Então, vamos lá. Pegando a tabelinha de NOx, o que
a gente tem? O Mg, qual vai ser o NOx do magnésio? E aí? Vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque lembra, né, naquela tabelinha, toda substância simples vai ser 0 o seu NOx. Então, aqui, o Mg está simples, está sozinho. O oxigênio também. Então, aqui, o oxigênio também vai ter NOx 0. Tá? Então, toda substância simples, pura, inicialmente, o seu NOx sempre vai ser 0. Ok? Tá. Então, beleza. Reação aconteceu, formando o MgO, o óxido de magnésio. Aqui, galera, aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Não é uma substância simples. É uma substância composta. E nas substâncias compostas, o NOx desses elementos ele vai variar. E aí a gente tem que pegar quem? Quem são os elementos de NOx fixo na tabela? Família 7A, né? Família 7A, o NOx vai ser menos 1. Família 1A vai ser o NOx mais 1. Família 2A vai ser NOx mais 2. O Mg, gente, o Mg é de qual família? 1A, 2A, vocês lembram? Na tabelinha periódica? Na tabela periódica, o magnésio é da família 2A. Se a gente for ver lá na tabelinha, família 2A é família, né, elementos de NOx fixo, mais 2. Então, o Mg, na sua forma iônica, ele vai ser o quê? Mais 2, né? Belezinha? Então, olha só, se o Mg é mais 2, quanto que vai ser aqui no oxigênio? Vai ser menos 2. Belezinha? Todo mundo concorda comigo? Tranquilinho? Olha só, a Rita mandou aqui os exercícios, eu vou até passar para vocês depois o arquivo, tá bom? Então, olha só, o que a gente viu? O que houve? O magnésio. O que aconteceu com o magnésio? Ele saiu de 0 e passou para o NOx mais 2. Aumentou ou diminuiu o NOx? E aí, pessoal? Houve um aumento ou houve uma diminuição? Aumentou, né? De 0 para mais 2, houve um aumento. Se aumenta o NOx, nós temos uma oxidação. Belezinha? Tá. E o oxigênio? O oxigênio saiu de 0 para menos 2. Então, ó, saiu de 0 para um valor negativo. Então, diminui o NOx. Então, se o NOx diminuiu, aconteceu uma redução. Belezinha? Então, sempre, tá? Em uma reação, se alguém aumenta o NOx, alguém vai diminuir. Por isso, é uma reação de oxirredução. Por quê? Porque os elétrons, eles vão transitar. Nesse caso, olha só, aqui o elétron saiu do magnésio e passou para o oxigênio. Por quê? Aqui diminuiu, né? Aliás, desculpa, aqui aumentou o NOx, ou seja, os elétrons saíram e vieram para cá, por isso fica mais negativo. Então, nesse contexto, uma reação de oxirredução, ela tem trânsito de elétrons. Belezinha? Vamos partir para a pilha? Bora partir para a pilha. Porque a pilha nada mais é do que entender quem está reduzindo e quem está oxidando em uma pilha. Beleza? Então tá. Então, basicamente, né, a pilha, para a gente montar uma pilha, né, um dispositivo, basicamente a gente tem o seguinte, que os agentes oxidantes e os agentes redutores, eles vão ser mantidos em compartimentos separados. Esses compartimentos, eles vão ser chamados de semicélulas, né, ou cubas, tá, eletroquímicas. E aí, beleza. Lembra, para ter uma pilha, basicamente o que eu tenho? Eu tenho uma reação química acontecendo, gerando uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela tem que fluir de um lugar para o outro, né? Os elétrons, eles têm que circular. Ou seja, então essas semicélulas, elas têm que estar em contato umas com as outras, através de um fio metálico, para que esses elétrons possam circular. Belezinha?
além, gente, além desse fio metálico que proporciona, né, o fluxo de elétrons, a gente também precisa de uma ponte salina. Então, aqui olha só, nossa representação. Então, a primeira pilha que a gente tem é a pilha de Daniel. Então, se vocês forem olhar, né, basicamente eu tenho uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Então, isso aqui é a nossa primeira semicélula. Então, aqui, ó, tem uma plaquinha de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. E do outro lado, eu tenho uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre, ok? Beleza. Essas placas, elas estão ligadas, por quê? Por um fio condutor, um fio metálico. Para quê? Para que haja nessa transferência de elétrons. E para equilibrar os íons, aqui a gente vai ter uma ponte salina. Belezinha? Então, tá. Basicamente, na pilha de Daniel, eu tenho os seguintes eletrodos. Eu tenho o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, para saber quem reduz e quem oxida, nós temos que olhar quem? Os potenciais. Nesse caso, é muito comum, né, a gente sempre utilizar o potencial de redução, tá? E sempre vai estar escrito, tá, gente? Ó, aqui, ó, eu tenho o E0 de redução, beleza? Se for potencial de oxidação, vai estar escrito para vocês. Mas é mais comum que a gente utilize os potenciais de redução. Então, olhando aqui, a gente tem o seguinte, olha só. Essa reação é a reação de redução do zinco. Então, redução não é ganho de elétrons? Então, o zinco, Zn2+, que é o zinco na sua forma iônica, ele vai receber 2 elétrons para se converter em Zn0, ou seja, o zinco metálico. Isso aqui, potencial de redução, vai ser menos 0,76. E o cobre? O cobre é a mesma coisa. O cobre 2+, ao receber 2 elétrons, ele vai ser reduzido para o cobre 0, que é o cobre metálico, cujo potencial é de mais 0,34. Então, repare o seguinte, ó, zinco e cobre. Zinco e cobre. Zinco sólido pode ser convertido em zinco 2+, mais 2 elétrons. Ou então a gente pode representar o seguinte, que o Zn2+, mais 2 elétrons, pode ser convertido em zinco metálico. Galera, essa primeira reação aqui é uma reação de oxidação ou é uma reação de redução? O que vocês acham? Essa primeira aqui. É uma reação de oxidação ou é uma reação de redução? E aí? O que vocês acham? Vocês podem olhar sobre 2 aspectos. Primeiro, pelo NOx. Zinco sólido, qual vai ser o NOx dele? 0. Lembra? Que quando eu tenho uma substância simples, no seu estado fundamental, o NOx é igual a 0. Então, nesse caso, o zinco sólido vai ter NOx 0. O zinco íon, né? Ou seja, aquoso. O NOx de um elemento de um íon é o próprio NOx do íon. Então, nesse caso aqui, olha só, 2+. O que aconteceu aqui com o NOx? Aumenta ou diminui? De 0 para 2+. Ah, tá, aumenta. Aumenta. Ou seja, aconteceu uma oxidação. Belezinha? E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo é a reação inversa. Eu tenho o zinco 2+,
Desculpa, o zinco 2+, vai receber 2 elétrons. Então, pensa, eu tenho um elemento que ele tem 2 cargas positivas, beleza? Zinco 2+. Ele recebe 2 elétrons, ele recebe 2 negativos. O que acontece? Neutraliza. Então, olha só, o zinco 2+, ao receber 2 elétrons, ele passa para zinco 0. Aqui houve o quê? Aumento ou diminuição do NOx? Diminui. Então, se diminui o NOx, o que aconteceu aqui? Uma redução. Se a gente for para pensar, olha só, quem oxida perde elétron. O que aconteceu com esse ZN? Perdeu. Belezinha? Quem reduz, ganha elétron. O que está acontecendo com esse ZN aqui? Ele está ganhando. Uhum. Então, você pode pensar nos 2 aspectos. Se você olhar o elétron, vê que perdeu, oxidou. Ou então, se você pode olhar o NOx. Se o NOx aumentou, é porque oxidou. Belezinha? Então, mas pensa o seguinte, ó. Olha o NOx aqui. Olha só, eu tenho zinco e eu tenho cobre. Essa reação aqui é uma semi-reação de quê? É uma semi-reação de redução. Então, quando eu mostrar para vocês essa reação, eu digo o seguinte, aqui é uma semi-reação de oxidação. E aqui embaixo eu tenho uma semi-reação de redução. Tranquilinho? Beleza? Então, olha só, essas 2 semi-reações que estão sendo dadas, semi-reação do zinco e semi-reação do cobre, aqui em cima, vou grifar, aqui em cima, são 2 semi-reações de quê, gente? De redução ou de oxidação? De redução, não é? Porque nas 2 situações eu tenho que receber elétrons. Só que olha só, que interessante. Nesse caso, quem tem maior tendência de receber? É o cobre ou o zinco? Olha o potencial de redução aqui. Quem que é maior? É o potencial de redução do cobre ou o potencial de redução do zinco? Do cobre. Do cobre. Então, olha só, se o cobre ele tem um potencial de redução maior, significa que na pilha é ele que vai reduzir. Então, na pilha, quem vai ser a minha semi-reação de redução? É a semi-reação de redução do cobre. Olha o zinco. Se a gente comparar o zinco e o cobre, a gente sabe que o cobre vai reduzir. E o zinco não, porque olha só, o potencial de redução dele é negativo, é menor. Então, nesse caso, na minha pilha, o zinco ele não vai reduzir, e sim oxidar. Então, se a semi-redução é do cobre, a semi-reação de oxidação vai ser de quem? Do zinco. Para pensa, né? Aqui na pilha, um precisa perder elétrons para o outro ganhar. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Olha só, vou até inverter aqui. Então, na pilha, os elétrons eles vão fluir, não vão? Os elétrons vão passar de um metal para o outro, e esse fluxo de elétrons que é a minha corrente elétrica, não é? Então, ele primeiro tem que sair de alguém. De quem que ele vai sair? Do zinco. O zinco ele vai oxidar. A gente viu aqui, ó, o potencial de redução dele é menor, então ele não reduz, ele oxida. Então, na semi-reação de oxidação, o zinco metálico perde 2 elétrons. Esses elétrons perdidos, eles vão para quem? Eles vão para o cobre. Para quê? Para o cobre se reduzir. Então, sempre no processo de pilha, a primeira coisa que vai acontecer, vai ser a redução ou vai ser a oxidação? O que vocês acham? Na ordem, certinha. Aqui não é um aleatório, tá?
sempre, 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 primeira coisa que tem que acontecer vai ser uma oxidação. Primeiro, olha só, o elétron ele não vai sair do nada. O elétron não vai sair do nada. Primeiro, alguém tem que oxidar. Para quê? Para liberar esse elétron dele. Para que esse elétron, ele entre no outro metal, para que possa reduzir. Então, nesse caso aqui, gente, eu só vou fazer esse quadrinho rapidinho. Olha só. No caso da pilha de Daniel, a gente tem o seguinte. O zinco, ele vai oxidar. Para quê? Para o cobre reduzir. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Segundo. Então, nós temos o cobre. Então, ó, semi-reação de redução. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre sólido, cobre metálico, tá? Aqui a gente tem que o cobre 2+, vai a 0, então ele vai diminuir o NOx, ou seja, ele vai reduzir. Belezinha. Então, faz o seguinte, ó. Para que esse cobre reduza, ele tem que ganhar o quê? 2 elétrons. Esses 2 elétrons vêm do nada? Não. Veio de quem? Veio daqui. Beleza? Então, sempre em uma pilha, eles vão migrar para um outro elemento, para um outro metal, para um outro íon. Ou seja, né, vai sair de um campo e vai para o outro. Então, primeiro tem que haver uma semi-reação de redução, para que esse aqui perca o elétron, e esse elétron fique livre, flua, né, vai ser a minha corrente, que vai chegar até o outro elemento. Esse outro elemento, esse outro íon, esse outro metal, ao receber este elétron, ele vai ser o quê? Ele vai ser reduzido. Por isso, é uma reação de oxidação. Primeiro acontece a oxidação, que libera esse elétron no meio, e depois vai acontecer a redução, que é a captação desse elétron. Então, se o elétron sai de um lugar e vai para o outro, eu tenho um fluxo, né? E o fluxo de elétron nada mais é do que a minha corrente elétrica. Se eu associar isso ao, por exemplo, uma lâmpada, né? Eu peguei esse elétron, sair daqui e vir para cá e passar por essa lâmpada, eu tenho o fornecimento de energia. Belezinha? Ó, pra gente não ficar perdido, tá bom? Eu deveria ter começado com pilha desde o começo. Pilha bem mais legal. Eu vou continuar essa revisão, tá? Na próxima aula, que vai ser quinta, né? A gente já continua com pilha, faz um exercício e parte para o próximo tópico. Beleza? Combinadinho? Tá tranquilo? Eu acho que pilha em si é um conteúdo muito grande para a gente rever em uma aula, honestamente, tá? Mas, primeiro a gente tem que entender isso. O que é oxidação, o que é redução, e uma pilha, qual é o papel de cada um. Então, o elemento que oxida, ele doa o elétron para o elemento que vai reduzir. Belezinha? Tranquilo? Então, olha só, marca aí, ó. Já vimos oxidação e redução e como que isso vai ser integrado em uma pilha. Aí, na próxima aula, a gente vai ver o conceito de ânodo, o conceito de cátodo e o fluxo disso numa cuba de pilha. Belezinha, gente? Ficou alguma dúvida? Ai, que saudade de uma aula presencial com vocês. Tá tudo muito certo, gente. Eu nunca sei se vocês estão entendendo ou não. Gabi, eu entendi. Essa Eu eu estava entendi escutando. Oi? Eu entendi. Tá bom, então. Tá? Ó, vou mandar para vocês no grupo, tá? Me passam o contato das meninas que ainda não estão no grupo, tá, do WhatsApp. Eu estou fazendo assim melhor ainda. Eu acho que eu vou colocar Eduarda como administradora. Eu posso te colocar? Porque aí você adiciona o pessoal. E eu vou colocar as listas, tá bom? E, ó, gente, na dúvida, me manda mensagem, estou à disposição, tá bom? Tranquilinho? Tá bom. Deixa eu sair, porque eu tenho mais uma aula daqui a pouco,
Tá bom? Beijão. Até. Obrigada, Gabi. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tia. Tchau.